No oferecimento de Gol Linhas Aéreas e Uberlândia Refrescos, engarrafadora e distribuidora dos produtos Coca-Cola, estamos iniciando mais um Power Mind, o podcast que vai potencializar a sua mente, com o apoio de Midiática Marketing, Plano Mestre e Cicobi Aracop. Esta é uma série em comemoração aos 10 anos do Encontro de Gestão e Negócios, promovido pela Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui ao meu lado, a professora do Departamento de Marketing da UFO, no campus Pontal, Jussara Goulart. Seja bem-vinda, Jussara. Obrigado, professor Rafael. É muito bom aqui estar com vocês hoje reunido nesse encontro. Nós estamos recebendo Paulo Henrique Dantas, mais conhecido como Digiprof nas redes sociais. Ele que viralizou com vários conteúdos sobre tecnologia aplicada à educação e esteve conosco no EGEM 2025 ministrando o minicurso. Temos a satisfação de recebê-lo para revisitar alguns temas. Seja bem-vindo, Paulo Henrique. Eu que agradeço a participação, é mais uma vez muito importante estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, professores. Vamos começar falando um pouquinho sobre você. Eu te conheci pela rede social, acompanho o seu trabalho, diga-se de passagem, extremamente pertinente, muito bem elaborado e que faz a gente pensar sobre o papel da docência, sobre a educação, o papel também dos discentes nesse contexto. E como é que foi você começar a trabalhar com rede social e se tornar conhecido em todo o território nacional? É uma pergunta muito interessante. Eu vou partir do princípio. Esse ano eu completo 10 anos de rede pública lá em Uberaba. E no meu segundo ano, que foi 2017, eu me desafiei a trabalhar com formação de professores e conciliava o meu trabalho numa rede privada como analista de sistemas. E eu tinha uma colega de marketing nessa rede privada que ela começou a ver as fotos que eu tirava, que eu sempre tive essa preocupação de registrar o meu trabalho. E ela falava, Paulo, por que você não começa a divulgar isso nas redes sociais? Você está fazendo um trabalho tão bacana. Aí eu pensei, será? Porque a gente tem aquele estigma, né? Nossa, o que as pessoas vão pensar de mim por estar divulgando o meu trabalho? Vai falar que está querendo aparecer, está querendo mostrar serviço. A gente sempre tem aquele preconceito, né, na nossa cabeça em relação a isso. Aí eu falei, quer saber? Comecei a divulgar no LinkedIn, logo veio a pandemia, e eu já fazia parte de um grupo do Google, que é de educação voluntária, que é o GEG, Grupo de Educadores Google. E eu comecei a fazer live para ajudar os professores a enfrentar a Covid, nessa questão do ensino doméstico, de uma forma muito mais clara, muito mais pedagógica, né, para ter esse enfrentamento. E eu comecei a fazer várias lives, pensei já em criar conteúdo para poder ajudar eles, e cá estou aqui há 6 anos. E esse grupo, ele, quando vocês começaram, ele tinha mais ou menos quantas pessoas, esse GEG? GG ele funciona com lideranças. Então tem as pessoas que são indicadas para ser os líderes, que viram como se fossem os hosters ali daquele grupo. E a gente vai acompanhando os professores da rede estadual e da rede pública. Mas tem um número substancial de pessoas inscritas. Sim. A gente tem um grupo no WhatsApp. Ele vai por determinadas ferramentas, numa das lideranças? Não, o pessoal participa por grupo. Por exemplo, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente resolveu juntar Uberlândia e Uberaba, que é minha amiga que mora aqui também em Uberlândia, que é líder do GG Uberlândia. Falei, vamos juntar as forças e fazer um grupo só e chamar de Conexão Triângulo Mineiro? Então esse grupo atualmente, se eu não me engano, está com 500 professores mais ou menos da região. Mas facilitadores são menos. Isso, são menos. Somos nós dois. Tá, e no Brasil inteiro hoje deve ter quantos facilitadores? A gente tem cerca de uns 140, mais ou menos. Então não é um número tão grande pela dimensão do país, né? E eu vejo que você posta muita coisa, Jussara, sobre o Google for Schooler, né? For Schooler, né? For Education. For Education. E como é que é? Você trabalha basicamente com o Google? Você trabalha com outras plataformas? Depende da rede de ensino. Por exemplo, se for uma rede de ensino que ela não tem nada, eu sempre priorizo o Google, porque
que diferente de outras plataformas, sempre é de forma gratuita para a instituição de ensino. Então já começa por aí. E eu tenho cuidado de não oferecer nada pago para professor, por quê? Professor de educação básica já é massacrado pelo sistema educacional. A gente já tem, às vezes, quando tem um salário bom, vem um imposto de renda e abocanha aquele salário. Então, esse ano aconteceu isso, né? O aumento foi abocanhado pela tabela do imposto de renda. Exatamente. E o Google, nesse cenário, ele acaba sendo uma ferramenta muito mais intuitiva, muito mais fácil de usar, porque o professor bate o olho ali, lê e sabe exatamente o que aquela ferramenta faz. E você falou que trabalha com educação básica. Isso. Mas eu vejo você ministrando treinamento para um monte de instituição de ensino, desde educação básica, ensino médio, ensino superior. E o que você, nessa interação com esses docentes, sobretudo do ensino médio, tem percebido? Porque nós aqui na universidade, principalmente a gente que está em disciplinas de primeiro período, a gente recebe o aluno que chega do ensino médio, né? Um estudante que vem aí na faixa etária de 17, 18 anos. E no meu caso, por exemplo, estou há 26 anos no ensino superior. E a gente percebe uma mudança muito grande no perfil do estudante do ensino superior, que chega no ensino superior, comparado com o que tem hoje. Eu diria até que, em certos aspectos, parece que o estudante que chegava para nós no início dos anos 2000, 2005, até 2010, 2015, era um estudante que tinha até um grau de maturidade maior, de responsabilidade maior, né? Uma questão de coisas simples, como, por exemplo, uma reprovação. Reprovação parecia que era uma coisa tão complicada. Era um tabu. Porque para nós sempre foi um tabu, né? Sim. Nós somos de uma geração que a gente não podia reprovar de forma alguma. E hoje a reprovação ela está muito banalizada. Sim. Eu não sei em que medida, eu queria ouvir um pouquinho do que você escuta desse pessoal, que esse perfil que eu vejo como não tão maduro ou até um pouco imaturo hoje, ele está sendo sentido também para o pessoal que está trabalhando no ensino médio, se isso é fruto dessa aprovação seriada, não me lembro o nome certinho que o governo usa, as secretarias de educação estaduais, né, utilizam para que ele tenha aprovação quase que automática em cada ano que passa, e isso está refletindo na hora que chega aqui na universidade. E eu não estou falando, Paulo, só para concluir a pergunta, num problema que a gente já sabe que tem e que se agravou muito de 2020 para cá, que é a falta de base, né? Nós já nos deparamos que um curso como o que eu estou coordenando, que logo no primeiro período ele vai ter cálculo 1, lógica de programação, geometria analítica, eu tenho 80% de reprovação nessas disciplinas em média, porque ele chega sem saber o básico da matemática aqui. Ele chega sem saber fazer interpretação de texto. É um raciocínio lógico. Lógico. Né? Então, vai esbarrar onde? Exatamente nessas disciplinas, né? Nesses componentes curriculares. Então, o que você tem ouvido aí nas suas andanças pelo Brasil em relação a esse perfil do estudante que está aí no ensino médio, sobretudo? Olha, você tocou num ponto muito sensível na educação, que é a questão da... Hoje eles chamam de aprovação automática ou progressão automática, que eu acredito que é o termo mais adequado. E aí a gente ouve até dos professores que estão na educação básica há mais tempo, e a gente vai pesquisar onde se originou tudo isso. E aí a gente vai lá na LDB, na Lei de Diretrizes Básicas Nacionais de 1996, onde eles pensaram que para combater a evasão escolar, eles precisariam tentar suavizar a aprovação, né? Então vamos fazer a aprovação automática para manter esses alunos na escola. Só que na hora da gente solucionar um problema, acredito que a gente desmembrou em mais problemas. E o mais absurdo de tudo é que a gente está há 30 anos nessa aprovação automática e não tem um projeto de lei no Congresso Nacional. Existem alguns projetos de lei,
mas não existe uma mobilização para acabar com isso. Uma pressão, um estudo técnico de que isso não funciona mais. E aí, consequentemente, o que acontece? As famílias, hoje em dia, a gente percebe que elas não têm aquele cuidado com os filhos, com as crianças, igual a educação que a gente teve, que eu tive, de dar valor no estudo. Olha, a gente ouvia, né, antigamente, ali nos anos 90, nos anos 80, você precisa estudar para ser alguém na vida. Hoje em dia, parece que a educação ela se banalizou. Professor é atacado, escola parece que não serve para mais nada, virou um depósito para criança, que parece que as famílias só querem colocar as crianças lá para ir trabalhar, não tem aquele cuidado de acompanhar o dever de casa. E aí essa criança vai passando pela formação, a educação básica, ensino médio e chega no ensino superior sem a base. A gente percebe que tem muita avaliação externa, até do próprio governo federal, SAEB, SARESP, dependendo do estado, mas a gente quer avaliar a quantidade e a qualidade desse ensino. Como é que tá? Graças a Deus, eu tive uma base muito boa lá na minha cidade, lá no interior de Goiás, que eu tive ótimos professores. Então, quando eu passei nessa transição do ensino médio para o ensino superior, eu assustei um pouco, porque era uma realidade diferente da minha. Mas essa questão de lógica, de interpretação de texto, graças a Deus eu tive ótimos professores. Mas, assim, esses alunos já não são mais os mesmos, né? 30, 40 alunos, sendo que muitas vezes tem 6 laudados ali para a professora dar conta. Como é que a gente vai ter um ensino de qualidade com essa quantidade de alunos dentro de uma turma? Sim. E aí o reflexo é no ensino superior. Eu vou aproveitar sobre a passagem continuada que você mencionou das leis. E, assim, quando a gente vem para o ensino superior, nós estamos sentindo sérias dificuldades, dos alunos em algumas disciplinas, né? E aí a gente se depara que é o que o professor Rafael acabou de mencionar, né? O conteúdo básico não foi dado ou talvez ficou deficiente, ele vem vindo e vem carregando, e a preocupação nossa no ensino superior é como ele vai ser o profissional, né? Porque ele, querendo ou não, vai levar o nome da instituição, ele vai levar um diploma, e muitas vezes são disciplinas que a gente normalmente veria uma preocupação do aluno. Como você trabalha com as ferramentas digitais, né? Como que isso, assim, você consegue visualizar que ela seria útil para essa transição, né? Para a gente poder ajudar os alunos, né? Vamos dizer, para otimizar elas em benefício do que a gente vem encontrando nas dificuldades do ensino superior. E eu acho que é preocupante de todos os docentes em pesquisas e artigos publicados, né? Essa deficiência, isso aí é notório, né? E como é que você visualiza, assim, trabalhando com as ferramentas, uma determinada IA, né? Você falou do Google Education, a gente teve um momento da Covid também como professor, de até entender, porque nós estávamos num ambiente que vinham com aulas presenciais e de repente você se vê no momento, olha, como vou fazer agora? Né? Assustou os professores também de uma determinada maneira, né, professor Rafael? Não foi só os alunos, tanto o professor também do outro lado não sabia trabalhar, nem abriu o Google Meet muitas vezes, não o abriu, né, e se viu naquele momento com uma necessidade extrema de aprendizagem dessas ferramentas, né? Então, como é que hoje a gente está nessa situação com esses alunos? É possível, não é possível? E o que você indica? Você indicaria alguma ferramenta para a gente otimizar isso em sala de aula? Olha, você foi falando, eu fui raciocinando aqui. Acho que na educação básica a gente faz uma avaliação diagnóstica com os alunos, pelo menos umas 3 vezes por ano, para avaliar o aprendizado dele. Eu acredito que no ensino superior, para esses alunos ingressarem num curso, precisaria ter uma avaliação diagnóstica para a gente entender qual que é o conhecimento básico dele de interpretação de texto, de matemática, de raciocínio lógico, até para a gente entender qual que é o nível de proficiência dele e a gente conseguir, né? Porque, poxa, o aluno chega ali, como o Rafael falou, 80% de reprovação em interpretação de texto e raciocínio lógico. Matemático, quantitativo. Matemático, quantitativo, às vezes não sabe nem fazer a leitura de um gráfico. Então, se a gente colocasse uma política, né, de uma avaliação, qual que é o conteúdo básico que o aluno precisa saber para cursar essa disciplina? E aí a gente consegue fazer um plano de intervenção. A famosa intervenção pedagógica. Ela é válida quando a gente tem um contexto, né?
Mas seria interessante ir por esse processo. E tem ferramentas de inteligência artificial que avaliam, né, essa questão. O aluno pode usar a inteligência artificial. Olha, a avaliação diagnóstica mostrou que você tem defasagem em tal conteúdo. Como que a gente pode fazer um plano de trabalho, um plano para ensinar aquilo ali para ele? Que hoje a inteligência artificial, que eu acho uma coisa riquíssima, é ela conversar a nossa linguagem. Olha, eu vou trabalhar com um aluno que ele tem um nível de entendimento básico daquela ferramenta ou daquele conteúdo. Como que a gente pode avaliar isso? Paulo Henrique, eu vejo você dando treinamento e aí você fala com professores e você é contratado pelas instituições de maneira geral, pelas escolas, pelas universidades. Você orienta com ferramentas para eles aplicarem em sala de aula com os estudantes ou mais para eles mesmos, enquanto docentes, organizarem o trabalho? Ótima pergunta, e a gente estava até falando sobre isso antes da gente começar. Eu oriento direto para o professor utilizar para melhorar o trabalho dele. Não é para aplicar em sala de aula? Primeiro, para melhorar o trabalho dele, não para aplicar em sala de aula. Por exemplo, quais ferramentas que vocês costumam trabalhar? Eu costumo usar muito o discurso da gente ver uma ferramenta não como uma coisa de operar o mouse, porque as formações continuadas, as formações de professores é mais ou menos o sentido, vamos ensinar a usar PowerPoint, professor. Clica ali no inserir imagem, tá, mas o que o professor vai fazer com isso? Em qual momento da vida dele aquela ferramenta vai ser uma solução para um problema dele? E aí eu quero dizer o seguinte, professor, eu quero que vocês vejam as ferramentas, não para você arrastar um mouse ou para você aprender alguma coisa, mas eu quero que você veja como uma solução para um problema que você enfrenta dentro da sala de aula ou um problema que você tem de planejamento. A inteligência artificial, ela entra nesse cenário como uma solução para o nosso problema, que a gente tem muita burocracia. É relatório para preencher, é avaliação de quantitativa, avaliação diagnóstica, é uma avaliação do aluno, a gente sempre tem alguma burocracia para a gente tentar suprir de alguma forma. E tentar estudar de alguma forma, né? Ter vamos fazer uma aula mais inovadora, né? Porque a gente é cobrado, né? Quando o aluno não respeita o professor, não cobra da família, cobra do professor que não está se preparando de forma adequada. E aí a IA entrava nesse sentido para melhorar o nosso trabalho. Eu vou fazer um plano de aula para alunos da educação, alunos da EJA, né? Educação de jovens e adultos. Como é que eu vou trazer ciências comunicando com aquela realidade daquele aluno? Imagina uma professora de educação básica trabalhando 3 períodos, pesquisando em vários livros, em vídeos, para ela poder achar essa metodologia. Não, ela pode pedir para a IA, desde que ela faça as perguntas certas, e em poucos minutos ela tem aquilo na palma da mão dela. E você está orientando eles usarem as ferramentas que nós temos à disposição mesmo. E de graça. Um ChatGPT, um Gemini do Google. Isso, o da própria Microsoft. Copilot. O Copilot, né? E no Google, que você trabalha muito com o Google for Education, né? O que ele disponibiliza para facilitar a vida do professor e que a gente possa aplicar aqui no ensino superior? Nós temos 2 ferramentas atualmente que eu brinco, né, que o Google tem lançado tantos recursos de inteligência artificial que fica até difícil de acompanhar. Nós temos o Gemini App, que é o primo do ChatGPT do Google. Ele está integrado ali às ferramentas, a gente consegue conversar com ele, que ele é multimodal, então permite vídeo, foto, texto. E, por outro lado, a gente tem o Notebook LM, que já não chama mais Notebook LM, agora é Gemini Notebook, teve essa mudança de nomenclatura esse mês. E o Gemini Notebook tem sido muito indicado para o ensino superior pela questão da pesquisa, da questão da gente usar nossas próprias fontes para alimentar ele. Então, tem um artigo científico, eu tenho o PDF de uma disciplina, eu posso muito bem inserir ali nos insumos dele, alimentar ele e estudar a partir daquilo. Entendi. Pegando essa questão da pesquisa, existem muitas discussões entre os professores com relação a plágio, né? A partir do momento que você coloca um trabalho ou um artigo científico e faz algum
prompt com uma determinada pergunta de melhoria do texto, que ele já vai ficar nessa plataforma e que depois pode ser que ele vá somando textos que ele aprendeu sozinho, né, e que venha trazer para você alguma cópia de algum texto que já publicado, né? E isso pode gerar alguns transtornos, né? Plágio tem sido uma coisa muito discutida na pesquisa por causa dessas ferramentas, É né? o plágio e a tal da alucinação. Isso, a alucinação também, né? Que ele cria coisas, e autores, como se diz, entre aspas, da cabeça dele, sim, né? Autores que a gente... Já que são redes neurais, né? Sim. E isso é importante também, porque os alunos, na verdade, meio que ele lê ali, acha um texto maravilhoso, o resultado que deu, copia e cola no texto deles e trazem pra gente, né? E depois querem ser aprovados, né, professor Rafael? Sim. Aí que é o pior, né? O que assim, talvez a plataforma ou o Google orienta nesse quesito os professores? Olha, eu tenho orientado o seguinte... Eu penso na inteligência artificial como se fosse vários livros ali que a gente tem acesso em tempo real. Então, da mesma forma que a gente consultava os livros e era obrigado a citar o autor que a gente utilizava, acredito que a gente podia orientar nesse sentido. Olha, qual PDF, qual autor você usou para embasar esse texto e que você possa citar. A gente tem inserido no nosso currículo de educação básica a famosa BNCC Computação, que o Ministério da Educação agora chama de Educação Digital e Midiática, justamente para tentar corrigir esses transtornos, né, que a gente tem de plágio, vamos falar assim. Por quê? A gente vive numa sociedade que de 2010 para cá ela se transformou tanto pela questão da velocidade da internet, que ela ficou mais acessível, até na palma da nossa mão com um aparelho celular. E a gente mudou a forma da gente conviver em sociedade. As pessoas acham que a internet é uma terra de ninguém, que tudo pode, que você pode sair copiando o conteúdo dos outros. Eu mesmo sofro vários plágios dos meus conteúdos, porque a pessoa tem um azar de aparecer para mim. E a Meta tem uma ferramenta de denúncia ali para até excluir, você provar que o conteúdo é seu e por que você está sendo lesado. Mas em sentido de educação digital, a gente orienta, olha... Não é porque você está gerando com a inteligência artificial que você não vai citar o autor que você usou. Aquela ideia, aquela concepção, ela partiu de algo. Às vezes até parte da nossa cabeça. Mas a gente precisa provar de que aquilo ali tem um autor. Foi até interessante essa pergunta. Esses dias eu estava vendo uma criadora de conteúdo também, uma pesquisadora, e tinha um assunto que ela dominava muito. Eu não vou lembrar agora o nome dela. E ela estava pedindo para o ChatGPT fazer um fichamento para ela. Momento algum, ele citou a própria autora. E foi ela que tinha escrito inicialmente. E ela que tinha escrito inicialmente. Uma coisa que ela era a área dela de pesquisa, ela não tinha sido citada. Eu falei, gente, é a questão da alucinação que o Rafael falou. E isso vem prejudicando os trabalhos, Sim. Porque os alunos, querendo ou não, né, professor Rafael, estão entregando os trabalhos de uma forma que vem até o link, do jeitinho, copia e cola, vem pra gente, né, e argumentar isso depois, né, é plágio, não é plágio o que está trazendo, porque na verdade copiou e colou. É plágio. Entendeu? Tem uma fonte, é uma plataforma, é uma ferramenta, né, então eu acho que, assim, muitas pessoas estão começando a citar a plataforma, né? E eu acho que isso é interessante. Utilizei na minha pesquisa científica, utilizei no artigo, né? Qual a plataforma, fiz o cálculo, fiz a pesquisa quantitativa, utilizei, porque não é proibido usar, mas eu acho que tem que haver uma conscientização, né? Acho que a conscientização de modo como eu estou usando e como foi, eu costumo, né? Foi liberado de uso geral, né? As pessoas estão usando qualquer prompt sem ter uma consciência do que é e quais os benefícios. Nessa orientação, né, que você dá para os professores também, tem sido orientada essa questão, né, de velocidade, de costume, como é que está indo isso em sala de aula, porque a gente vem visualizando que a maioria dos trabalhos que a gente pede tem o uso da inteligência artificial. Você percebe muito porque não é a fala dos alunos, né? Como é que os professores estão considerando isso? Não estão considerando só a parte que está sendo entregue? A gente conhece cada aluninho pelo jeitinho dele, né? Muitas vezes ele fala de um jeito de sala de aula e na hora de entregar um trabalho está vindo de uma outra maneira. A gente que trabalha com texto há muitos anos, isso aí é sabido, que a gente escreve como normalmente a gente fala.
Então, você lê um texto, você mentalmente ouve a pessoa falando. E quando não tem essa conexão, a gente percebe uma discrepância muito grande entre quem é a pessoa na fala e quem é a pessoa na escrita. Legal, tem isso também. E aí, como você falou, Jussara, a questão de conscientização. Conscientização. Eu, quando eu vou escrever, eu prezo muito por uma linguagem acessível e didática para qualquer pessoa ler, sabe o que eu estou falando. Porque, normalmente, né, a gente vai pegar esses textos dos alunos, tá uma coisa assim mais acadêmica. Surgem umas palavras no meio ali. Isso, algo do português até arcaico. Sim. E a questão é da conscientização mesmo que você citou. Quer usar? Vamos usar. Mas como que você está usando? Que de forma você está usando? Você está analisando o texto que ela está sendo gerada? E assim, no meio do trabalho, a gente percebe também, eu não vou poder citar nomes das origens, mas a gente percebe que o uso está sendo assim, discrepante. Tudo que vai fazer quer resolver com inteligência artificial. Sim. Não, vamos parar, vamos ver o que esse texto está falando, o que tem aqui. Vamos tentar entender o mínimo possível daquele assunto para a gente pedir para a inteligência artificial fazer algo. Eu não entendi aquele texto. Vamos pedir para ele explicar de uma forma mais didática, do meu ponto de vista, para eu tentar entender, porque eu não entendi. Vai nesse sentido. Agora, se você quer usar, vai citar, é como se fosse um livro. A gente não tem que resumir o livro, fazer a resenha e citar o autor. Então, deixar bem claro como está usando, que de forma você está usando e por que você usou. Senão banaliza tudo. Paulo Henrique, você falando aí, eu vou conectando alguns pontos, quero resgatar o começo da nossa conversa aqui, quando nós falamos sobre o perfil do estudante que está chegando na universidade, que é o estudante do ensino médio, nós falamos da aprovação continuada. Me assustou porque você resgatou que isso tem 30 anos, que está aí, né? E aí a gente percebe que o pai, a primeira geração que passou por esse tipo de ensino, ela já é a geração cujos filhos estão nessa mesma situação. Então, se eles não tiveram uma formação adequada, como que eles vão acompanhar os filhos que estão hoje lá no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano do ensino fundamental, e se ele mesmo não aprendeu, né? E então vai se tornando uma bola de neve, um negócio que a gente, para começar a querer resolver hoje, nós vamos levar 30, 40, 50 anos para colher resultado, que é o que países que têm uma formação muito boa, sobretudo em questões quantitativas, como é o caso de países asiáticos, do Japão, da China, fizeram há 30, 40 anos, por isso que estão colhendo frutos hoje, né? E aí, quando a gente fala de tecnologia, aplicado na sala de aula, e a gente percebe que, por um lado, nós temos uma corrente que defende que, para a gente conseguir ter uma participação maior do estudante na sala de aula, a gente tem que adotar tecnologia, nós temos que usar o celular, já que ele fica no celular o tempo inteiro, então vamos trazer o celular para a nossa aula, e isso pode gerar um efeito contrário, maior dispersão. E, ao mesmo tempo, nós temos visto casos de países desenvolvidos, sobretudo países nórdicos, que estão proibindo o uso de celular em sala de aula, estão retirando o computador da sala de aula e voltando para o tradicional, para os livros, né? Então, me parece que pela sua fala e quando conecta esses pontos todos, já que a gente não tem uma resposta para isso, mas me dá a entender que a tecnologia, ela sim tem que ser usada, deve ser usada, mas para o docente. E o discente, talvez nós tenhamos que
apesar de todas as dificuldades que a gente já comentou, trabalhar com ele em sala de aula, de maneira que ele tenha que ter ali um esforço quase que físico ali, vamos dizer assim, para produzir conteúdo, para ter resultado, etc. Você tem ouvido alguma coisa nesse sentido por aí? Olha, desde o ano passado, a gente tem uma lei federal que ela proíbe o uso de celular dentro da sala de aula. Até em qualquer nível? Eu acredito que é só na educação básica. Tá. Acho que no ensino médio ainda não. Tá. Não, no ensino médio também. Também? Já tá? Desde a educação infantil ao ensino médio. Toda a educação básica em si. E aí a gente está colhendo os frutos agora dessa proibição. Muitas redes de ensino, muitos gestores têm relatado que melhorou muito a concentração dos alunos. E realmente é um estímulo ali que não tem necessidade. E eu costumo falar que o que diferencia o veneno do remédio é a dosagem. Você trouxe o caso dos países nórdicos, a gente tem a Suécia, a gente tem mais um país, a Finlândia, né? Se eu não salvo engano. Por muito tempo, né? Vamos usar a tecnologia. Pá! O ser humano está perdendo a capacidade de comunicação verbal. Sim. Está perdendo a capacidade de comunicação manuscrita. E quando eu falo de uso de tecnologia, é a questão da gente usar a tecnologia para o pensamento crítico. Por que eu estou usando? Como eu estou usando? Não para a pessoa aprender, publicar comentário, mas para ela ser crítica, ela conseguir elaborar um texto, conseguir usar como um recurso que vai acelerar alguma coisa. E aí, partindo desse ponto de partida, foi até algo que eu ouvi ontem de um professor do ensino superior. Meu aluno está chegando com óculos Meta para fazer a prova. Aquele que tem uma câmera que grava, que fala com você. E aí ele me fala que ele tá resguardado porque ele é laudado, ele pode usar. Tá, mas até que ponto isso é viável? E se o aluno for fazer um concurso público? Ele não pode utilizar. Não pode de jeito nenhum, mesma coisa o celular. O celular está proibido dentro da sala de aula agora na educação básica. Mas, se for para um cunho pedagógico, para alguma atividade, ele está liberado. Mas o professor tem discernimento para entender o que é um trabalho pedagógico, o que é uma pesquisa na internet. Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem várias camadas, a gente precisa discutir sobre isso para a gente chegar num senso comum. E é difícil mesmo, como você falou, a gente não tem uma solução. Eu não sei se eu consegui responder essa pergunta. Sim. Porque é uma coisa que ninguém tem resposta. Não tem. Né? Então, o que eu te perguntei é o que você tem ouvido falar por aí. Então, você trouxe essa angústia, vamos dizer, que ela é meio que geral, né? De todo mundo que de fato está preocupado. Porque uma outra preocupação que a gente tem tido, eu acredito que você tenha percebido isso, você está sentindo isso na prática, é essa preocupação de que nós estamos prestes a ter um apagão de docentes para o ensino fundamental e para o ensino médio. Exato. Porque ninguém quer, poucas pessoas, ninguém é muito, mas um número bem reduzido de pessoas está disposta a vir fazer uma graduação, uma licenciatura, para entrar numa sala de aula com uma condição que nós temos hoje nas estaduais, precária, sem uma remuneração adequada, com um índice de violência gigantesco e que você não vê resultado do seu trabalho. Porque qual que é o aspecto central do trabalho docente? A formação. Como é que você termina? Você trabalha um ano com o estudante e ele chega no final do ano sem ter o conhecimento do que se espera, mínimo ali, e ele vai progredir para o próximo ano. Isso é desmotivador, né? Então, o que você tem ouvido falar, o que você tem participado de muitos eventos com relação a essa coisa, dessa ausência de interesse pela formação para professores? A gente tem visto o cenário que a gente se encontra na educação, né? Como você falou, a desvalorização da profissão, ela está assim, cada vez pior. E a gente consegue ver pelas redes sociais. A gente teve casos recentes de professor sendo chamado de vagabundo por políticos.
A gente tem casos de famílias que vão na escola reclamar porque a professora tá passando dever de casa demais para as crianças. Mas é porque o pai e a mãe não têm o conhecimento, porque ele já veio há 30 anos sem ter isso. Exato. Não quer acompanhar, não quer ter aquele trabalho de porque ele não consegue. Não, e o filho pergunta, né? O pai, vem me ajudar, mãe, vem me ajudar aqui. Aí, como não consegue, gera o desconforto, né? Exato. Que vai pro professor, que a culpa é do professor. É pro professor, mas poxa, gente, vamos incentivar essa criança a estudar. E assim, a gente tem visto recentemente vários programas para tentar incentivar o professor a permanecer na docência. A gente tem o Programa Nacional, a Carteira Nacional de Docente. De professor, né? Que já foi uma humilhação para tirar, porque a plataforma nunca funciona. Eu não consegui. Não. Eu consegui. Eu vi sua postagem. Eu recebi 2, inclusive. Olha aí, ó, vai ver que a minha tá aí. Pode dizer que é professor ao quadrado. 2 vezes. Eu recebi 2. Eu falei, gente, mas qual que é a necessidade de mandar esse negócio 2 vezes? Apesar de que eu fiquei assim, nossa, tá gastando dinheiro público com isso aqui, sendo que tá digital. Ah, você recebeu impresso, né? Recebi impresso, 2. Mas assim, é uma forma de valorizar, mas até que ponto isso é uma valorização real? Valorização real, na nossa concepção, é reduzir a quantidade de aluno por turma. Hoje, principalmente no ensino médio, é 30, 40 ou mais alunos acomodados dentro de uma sala de aula, fora os alunos laudados, que acontece bastante. Os alunos não respeitam mais os professores, não tem aquela questão de ensinar de dentro de casa, que o professor é a autoridade máxima dentro de uma sala de aula. E isso vai de mal a pior. Na educação infantil também, que eu tenho ouvido casos recentes dos professores lá da rede, é que a criança está chegando na escola, ela não tem senso de rotina, ela não sabe se sentar de forma adequada para se alimentar, ela sempre está com sono, aí o pai e a mãe acham que é TDAH, acham que é a criança é hiperativa e leva para o médico para dopar a criança de remédio, sendo que a criança passa a noite toda mexendo no celular e sem controle. Sim, sim. Tem até aquele meme, né, que nesse mês que nós estamos aí, terminando julho, de que os pais estão desorientados, né, porque eles não estão acostumados a ficar com os filhos em casa, né? Isso. E aí fala assim, o pai não dá conta, a mãe não dá conta de ter um filho em casa, 2 filhos em casa. E o professor tem que dar conta de ter 40. Exatamente. Em 30 dias só, né? Ele não consegue ficar nem 30, né? Porque agora são 15 no meio do ano. Então. E eles têm que ficar meses, né? A gente fica 200 dias letivos por ano, né? 200 dias letivos. Então, é muito mais do que são 10 meses aí, praticamente. Então, realmente é um negócio preocupante e é essa mesma situação que a gente enfrenta aqui na universidade. Sim. Porque, como ele chega muito novo, com 17, 18 anos, e hoje, com os processos seletivos como tem, é mais fácil entrar na universidade pública do que era há 10 anos, né? Então, a gente recebe esse estudante com todas essas dificuldades. Então, essa dispersão, essa falta de concentração, esse sono, isso tudo a gente tem aqui, né? Tem. Tanto nos cursos diurnos quanto no curso noturno. Você me fez pensar agora numa coisa, é meio polêmico. Vamos lá. Mas eu penso na realidade que eu tive. Eu sou uma pessoa que eu vim da zona rural, lá do sul de Goiás, que para mim, desde sempre, o acesso à educação ele era precário. Eu tive que morar um tempo com a minha tia na cidade para ter direito a estudar, porque o transporte escolar não buscava na onde eu morava. No lugar que eu morava eram 15 quilômetros da cidade, então era bem longe. Minha família não tinha condição de me levar e me buscar todo dia, porque a gente andava de carroça, coitado do cavalo. E um bom tempo eu tive que morar com a minha tia para poder estudar. E eu sempre gostei muito de estudar. Aquilo ali para mim era uma coisa, assim, era um momento assim que eu não gostava nem de tirar férias, para ser sincero. Era a sua diversão. Era a minha diversão, era o meu contato com a civilização. A civilização. Era o meu contato com a civilização.
E aí, o que aconteceu? Teve que a dona da fazenda, a mulher do dono da fazenda, que eles eram pessoas muito influentes na região, conversar com a secretária de educação para falar, poxa, ó, vem buscar o menino aqui para poder estudar. E era muito sofrido, porque acordava cedo, acordava 4 da manhã, para chegar na escola às 7, coberto de poeira, vermelha ainda por cima. Então a gente já chegava imundo na escola por causa da poeira do ônibus. Sim. E aquele transporte coletivo precário, Sim. que você esbarrava, já pegava um tétano. E aí você fez eu lembrar disso. Hoje em dia, que você falou 10 anos atrás, não era tão fácil assim o Não acesso. era. E aí eu fico me perguntando, será que não dá valor porque ficou fácil demais? Fácil demais. É fácil Eu demais. falo muito Pode isso. ser. As pessoas não dão valor ao que é de graça É, e ao que é muito fácil. Por isso que essa coisa, eu entro, eu tô com uma situação que eu tenho 52, 56 alunos matriculados no primeiro período nas minhas disciplinas e eu devo ter mais ou menos 10 que nunca apareceram. Então a pessoa se matricula, nunca vem, se matricula, vem uma semana, 2 e desiste. Como você não tem não tem que pagar por aquilo ali, ela não se dá a preocupação, ao cuidado de falar assim, eu vou avisar que eu desisti do curso, para a gente entender por que a gente precisa dessa informação, por que você desistiu do curso, né? Então, é polêmico, sim, esse assunto. Tem muita gente que vai achar que isso é uma crítica, etc. Mas é uma constatação. É o que a gente vivencia hoje. Sim. E, de fato, a gente precisa encontrar uma alternativa. Como que nós vamos fazer com que as pessoas tenham mais responsabilidades com as escolhas delas e maior adesão, né, o cumprimento do que foi feito. Até porque em 2 semanas não é um tempo suficiente, 2, 3 semanas, para você saber se aquilo ali é realmente o que você queria, o que você não queria, etc. Então, fazer é muito esse julgamento, fácil né? desistir. Sim, Né? Muito fácil. Mas já que nós estamos falando sobre ensino superior, eu vi que você ontem estava num treinamento numa instituição de ensino superior. E o que você estava discutindo com esses professores lá que a gente pode aproveitar aqui? A gente estava falando sobre inteligência artificial voltado para o trabalho docente também. E foi assim desafiador para mim, até senti um frio na barriga, porque é a instituição que eu me formei em sistema de informação. Sim. E aí, pegando o gancho com o que a gente estava falando, eu tive que sair da minha cidade, lá no sul de Goiás, para ir para Uberaba, para cursar um curso superior ainda pago, porque a mensalidade era menor do que a região que eu morava, para a gente ter uma ideia. E graças a Deus, meus pais se desdobraram para ajudar a pagar e hoje eu estou aqui. Mas, e aí eu voltei lá, me convidaram para poder falar sobre inteligência artificial. Olha, os professores querem usar, mas eles têm uma certa resistência, um certo receio, precisa de uma direção, porque muitas vezes a gente quer usar, só que existe um medo. Um bloqueio. Uma barreira, eu acho. Uma Né? barreira. E nós temos professores que têm essa barreira, a gente percebeu isso quando teve a Covid, você falou, né? Sim. Acho que foi um momento que a gente percebeu. E agora, sim, mesmo que tenha a ferramenta, tem docente que não prefere não utilizar ainda. Exato. Nem benefício próprio. Às vezes não tem nem computador em casa. Com Tudo quer resolver pelo celular, e a gente percebe isso também. Tudo a pessoa quer resolver pelo celular, não dá para resolver tudo pelo celular, gente. E aí a gente falou sobre essas questões do uso ético da inteligência artificial, até que ponto a gente pode usar, fazer essa orientação com os alunos, quer usar, vamos usar. Mas deixa muito claro, seja transparente como você está usando e leia o texto que você está gerando. E aí uma coisa que eu gosto muito de trazer, sempre, principalmente para planejamento, é usar a inteligência artificial para a gente criar imagens, gerar imagens, né? Que ensino superior, geralmente, vamos pensar na área de engenharia. A gente sempre quer pegar uma imagem para representar como é que a gente diz, né? Uma simulação de algo. E aí com a IA não, a gente consegue colocar o conteúdo ali, o nosso conteúdo, não pedir para ela inventar do nada. Isso é muito importante, a gente ter o nosso conteúdo e pedir para ela fazer uma imagem a partir daquilo.
Até para falar na linguagem do nosso aluno, a gente falou muito disso. Que os alunos estão dispersos, eles não sabem interpretar texto. Como que a gente pode melhorar isso para fazer com que eles interpretem cada vez mais? Porque no curso de administração, no engenharia, a interpretação de texto e a lógica, elas são importantes nesse processo. Que tipo de profissional que a gente vai ter, né? Que a gente falou no começo, no futuro. Essa pessoa não vai entrar no mercado de trabalho, porque ela não vai ter um mínimo para trabalhar. Sim. Você falou algumas vezes de aluno laudado. E nós temos pessoas que nos acompanham que não são da área da educação, né? Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é esse aluno laudado. Quando a gente fala aluno laudado, é às vezes alguma criança que ela tem alguma... Qual que é o termo correto que a gente usa? Ela tem alguma neurodivergência. Ela tem TDAH, ela tem transtorno do espectro autista, ou ela pode ter algum outro tipo de comorbidade, deficiência nesse sentido. E aí, dependendo do... Não é que a gente fala mais grau, né? Dentro do TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Dependendo do espectro, né? Isso. Às vezes a criança ela não é verbal, ela não sabe se comunicar, ela não se comunica, às vezes ela é muito agressiva. E a gente tem cada vez mais casos de crianças com laudo, fora aqueles que a professora identifica, mas os pais não aceitam. E muitas vezes, sempre, essas crianças precisam de ter uma professora de apoio, um profissional de apoio para acompanhar a sala de aula. Mas nem sempre tem. Eu tenho visto você falar muito sobre esse assunto, né? Que além de ter que dar conta de todos os problemas e todas as situações que a gente comentou aqui mais cedo, ele ainda precisa estar apto a trabalhar com esse perfil, mesmo não tendo recebido uma orientação, um treinamento, uma educação para aquilo ali. Exatamente. E aí isso acaba que gera uma frustração no professor, gera uma insatisfação na família de quem está sendo atendido com essa situação e gera um problema dentro da sala de aula com os demais estudantes, né? Então, realmente, é algo que muitas vezes quem cria as leis não vivencia aquilo ali. Então, na teoria é muito bonito, mas a prática é difícil. É muito diferente a prática, né? Exatamente. E aí teve essa Constituição de 1988, que é uma Constituição bem ampla, complicada em alguns aspectos, e que trouxe tudo isso do ponto de vista da inclusão, que é óbvio. Depois tem as leis que foram dar conta de como fazer cumprir isso aí, que é importante, tem que ser feito mesmo, mas a operacionalização ela é muito difícil de ser feita. Entretanto, nós já temos 30, 40 anos dessa mudança e já temos cases mais do que suficientes para mostrar as limitações, as dificuldades enfrentadas, mas parece que a solução não vem, né? A solução não vem. E essa coisa dessa rotatividade no poder a cada 4 anos, tanto no nível municipal, estadual, federal, a gente não tem uma política de Estado, né? A gente tem as políticas de governo que mudam a cada 4 anos e não tem continuidade de um com relação ao outro. E por isso que a gente não soluciona os problemas, talvez, né? Também, Rafael, também. E aí, tem a esfera municipal, a esfera estadual, a esfera federal. O que eu percebo? Do ano passado para cá, eu tenho ficado muito envolvido em questão de política pública para entender melhor a engrenagem de todo o sistema educacional, né? Aí a gente começa a perceber, poxa, por que um projeto de lei para dar um aumento significativo para o professor demora tanto, enquanto para um outro projeto de lei que vai favorecer algum grupo da sociedade, ele acelera tanto assim? Para a gente ter um exemplo, eu tenho um exemplo. Tem uns projetos de lei que eu tenho acompanhado, um dos mais recentes é isenção total de imposto de renda
para todos os profissionais da educação básica ao ensino superior. Isso é antigo, né? Esse que você está acompanhando é uma Uma versão existente. Atualizada. Isso, existe uma versão que é para educação básica. Revista e atualizada. Então, uns 3 ou 4 projetos de lei nesse sentido. Isso já se fala há muitos anos. Exato. E o que eu mais gostei foi essa isenção total para todos, desde a educação básica até o ensino superior e todos os profissionais. Eu vi você divulgando isso há pouco tempo. Sim. E aí, poxa, mas por que isso demora tanto para sair do papel? Por outro lado, um outro também, que esse é de 2021, que é um piso nacional para os profissionais não docentes que estão na educação básica. Poxa, tem gente que recebe o salário bruto de um salário mínimo. Com os descontos, a pessoa recebe menos de que R$1.000. Como é que a gente quer formar uma educação de qualidade, né, como pregam por aí, se as pessoas que são responsáveis por fazer a escola acontecer, elas não recebem um salário digno para sustentar, porque a escola não é só feita pelo professor, é a merendeira, é o porteiro, é auxiliar de secretaria. É uma estrutura, né? É toda uma estrutura. E aí a gente percebe que isso demora a acontecer, tem uma demora, mas aí o que é benefício os políticos é da noite pro dia, às vezes eles voltam na calada da noite. Nossa, tá tudo errado se a gente for parar pra perceber. E aí tem uma frase que eu passei a ler ela, que é do Darcy Ribeiro, que a educação, a desvalorização da educação a crise da educação não é uma crise, é um projeto. Porque não é interessante. Porque não é interessante ter pessoas críticas, sim, pensantes, pessoas do ensino superior. E era uma pessoa que ocupou cargos elevados, mas que entendia de educação, porque vivia de educação. Exato, e querem o quê? Sabe que eles querem formar pessoas... Não querem formar. Não querem formar, querem pessoas que fazem trabalho manual desinformadas. Sem pensar no que está fazendo. Não formadas e desinformadas. Paulo, falando um pouquinho agora dessa parte que você falou dos professores, da preocupação que se tem, né? A gente vê muito a questão das estruturas das escolas, né? Principalmente quando se fala o uso de tecnologias, de internet. E a gente conhece um pouquinho da realidade, né, das escolas, tanto municipais quanto estaduais, que às vezes não têm acesso à internet ainda, em determinados locais, né? E nós estamos aqui falando de tecnologias, de pessoas que querem avançar em descobertas, em novas pesquisas, né? Como é que você visualiza esse ponto? Eu sei que também não tem uma resposta coerente e correta, porque nós temos ainda cidades, parece que não, nosso país é muito grande, tem lugar que não tem ainda nem saneamento básico, tá? Então, que dirá falar de internet, né, de acesso à comunicação. Como é que você visualiza esse contexto nos próximos anos, com o avanço tecnológico, que eu acredito que a gente vai ter mais avanço do que a questão da estrutura em sala de aula? Olha, nos últimos anos, o governo federal ele tem feito várias políticas, que elas foram mudando de nome ao longo dos anos. Proinfo, que era o programa de informática conectada nas escolas, depois virou educação conectada e agora, se eu não me engano, são escolas conectadas. Existe uma mobilização, né, por parte do governo federal de promover esse acesso, até com uma política nacional de educação digital e a BNCC Computação. Só que muitas vezes o que o governo federal prega não está chegando nos estados, não está chegando nas prefeituras, porque às vezes as pessoas que tomam as decisões dentro desses órgãos, elas não estão engajadas nesse assunto. E aí, enquanto você foi falando, eu pensei, poxa, às vezes a gente acompanha escola, que o gestor escolar, o diretor, ele consegue aplicar muito bem as verbas que ele recebe. Sim. Então ele investe na conectividade, ele consegue ali fazer um trabalho, porque, poxa, às vezes falta clareza também das pessoas em relação à aplicação dessa gestão. Que às vezes a impressão que tem que é um monte de gente tá ali sentado, mas não tem ideia nem do que está fazendo exatamente. Tá mais para apagar incêndio do que realmente gestionando, né? Não sei se essa palavra dentro da gestão, né? Gestionando, que é uma gestação de alguma forma. Sim. Gestionar, gerindo, no desenvolvimento, gerindo, né? Um desenvolvimento, uma gestação. E aí a gente tem caso, eu tenho uma colega, uma amiga professora de computação, de informática lá em Uberaba, que ela atualmente é diretora de escola, de zona rural. Se a gente vê o trabalho que ela fez
de investir no laboratório de informática da escola, de comprar equipamento de robótica, de Nossa. comprar computador, Chromebook, sabe? É um trabalho riquíssimo, que o outro gestor não tem essa visão. Por quê? Muitas vezes a tecnologia ela é vista como um custo e não como um Sim. benefício. E é uma coisa que eu sempre critico. Recentemente, a gente teve um caso lá em Uberaba de uma aluna que foi agredida dentro de uma escola privada. Foi um caso assim bem triste mesmo, a aluna veio a óbito. Todo mundo resolveu falar sobre cyberbullying. Por que a gente só resolve falar de um tema quando tem uma tragédia e depois aquele tema se esvaia com o tempo? Isso tem que ser falado todos os dias e faz parte da educação digital, faz parte da conscientização. Mesma coisa, Dia Internacional da Mulher. Aí todo mundo resolve conscientizar, dar uma rosa para as mulheres. Só no dia. Aí só no dia e o resto do ano. Sabe, não tem essa continuidade das coisas. Paulo, nós estamos encaminhando para o fim. Mas já... O tempo passa rápido quando o assunto é bom, né? E aí, você falou que começou essa trajetória sua mais, vamos dizer assim, na pública, na pandemia. E aí, a gente fala da pandemia como se fosse ontem, mas lá se vão 6 anos. Sim. 6 anos. Foi bem marcante, né, Rafa? E aí... nesse período aí todo, de lá para cá, nesses últimos 6 anos, de 2020 para cá, né? São 7 anos, vamos fazer 7 agora já, 6 anos e meio. Nossa. Qual que foi o momento, a gente faz essa pergunta para todo mundo, qual que foi o momento mais power que você viveu, assim, que mais te marcou, que fez você perceber assim, olha, isso foi uma virada de chave para mim, em qualquer sentido? Nossa, Rafael, eu falo que eu tenho tantas viradas ao longo desse tempo. Então nos conte. São tantas assim. Eu falo assim que o momento assim de ápice meu foi o ano passado, que eu fui chamado por você para vir para cá, para poder ministrar a oficina com o pessoal da administração. E foi um momento assim que eu gosto, né, de ter esse contato diferenciado. Uma coisa que eu sempre falo, por mais que a gente saiba de um determinado assunto, a gente precisa ter humildade de aprender do ponto de vista do outro. Foi um desses momentos e teve um outro também que foi... Agora eu fiquei curioso, por quê? Porque eu tive contato com os alunos que não fazem parte da minha realidade. Alunos da administração. Interessante, sabe quem que foi lá principalmente assisti-lo? O pessoal do mestrado e do doutorado. Sim. Sim. Normalmente é um público assim que não é tão acessível, mas eles estavam lá. Eu tive contato com os alunos da graduação, eles vieram conversar comigo, eles se interessavam, falavam. Falei, nossa, que legal, essa pessoa me vê como alguém assim, com autoridade para ela, né? Ela quer saber a minha trajetória para poder chegar lá. Falei, que legal que a gente está inspirando pessoas de alguma forma, que o nosso papel como professor é esse. E aí teve outro momento também, que foi quando eu fui convidado para substituir o Guilherme Sinta, que acho que ele é presidente da Fundação Lermã, algo assim, num evento lá em Colatina, no Espírito Santo, que era para falar sobre inteligência artificial na educação. E era um evento que tinha Diogo Almeida, que é o humorista, a Bárbara Paz, tinha um outro professor também, que ele foi secretário de educação em Sobral, lá no Ceará, que é o Herbert Lima. Não, Herbert Viana, acho que eu estou confundindo o nome. E tem mais um outro também, que é uma autoridade em educação inclusiva, que eu não vou lembrar o nome dele agora. E aí eu pensei, poxa, eu tô com essa... Como se diz, eu tô com essa missão, né, de substituir esse cara, porque aconteceu alguma coisa, não pôde ir no dia, 1.500 pessoas, é um público, assim, bem grande, sabe? E aí eu tive essa missão, e assim, foi uma coisa diferente para mim, porque eu gosto de coisas que me desafiam. Lugares que me desafiam, que me faz pensar fora da caixa, até pra gente ter essa visão. Então eu falo que foi um dos momentos que foi uma virada de chave mesmo. Normalmente essa é a última pergunta que eu faço aí do Power, mas acabou que eu vou aproveitar que a gente tem uns minutinhos aí e vou te perguntar algumas curiosidades aqui, tá? Você, nesses 6 anos como produtor de conteúdo, né? Quem tá de fora, simplesmente rolar o feed é muito tranquilo. E a gente que tá do outro lado, que tem que produzir conteúdo,
tem uma pressão muito grande. Primeiro, dessa despertar o interesse da pessoa parar no seu post Sim. ou no seu Reels, né? Isso. Como é que você sente essa coisa de produzir conteúdo? Como é que é a sua rotina de produção de conteúdo? Porque você produz muito conteúdo e conteúdo de qualidade. Eu tô até com dó daquela professora de cabelo roxo seu lá. A dona Cleide. Nossa, aquela mulher tá trabalhando demais. E ela tá perto de aposentar, né? A dona Nossa, Cleide. ela tá... Coitada, ela tá arrebentada. Mas ela não aposenta porque ela precisa do plano de saúde, né? Se ela aposentar, ela não tem mais. Então... Ai, meu Deus. Assim, Rafael, não é fácil. Não é fácil. Eu comecei falando muito de conteúdo, de tecnologia, de dica. Despretensiosamente. Você não estava preocupado com engajamento, Não. com seguidor, nada? Foi tudo orgânico ou você começou, se impulsionou? Não, começar tudo orgânico. Quando eu comecei, meu perfil atual ele era pessoal. Eu já tinha uns 1.000 seguidores ali. Eu falei, vou começar. E aí, começou nessa questão das pessoas me seguirem. Foi assim, de forma muito tímida. E aí, era engraçado que as pessoas me chamavam no privado e perguntavam se eu era professor universitário. Porque eu já falava de BNCC, não era BNCC computação ainda, mas eu já falava do ensino digital, dessa preocupação com o senso crítico lá em 2019, no final de 2019. E aí eles vieram me perguntar, mas você é professor universitário, porque você traz uns textos assim, complexos e tal. Eu falei, mas eu preciso mudar isso aqui, né? E aí eu comecei a criar, e aí à medida que eu ia ministrando formação, ia pedindo para as pessoas me seguirem, era assim, uma forma muito tímida. Até no meio do ano passado, eu estava mais ou menos com 18.000 seguidores em agosto. E aí, de novembro para cá, eu comecei a me revoltar com várias questões sobre... O algoritmo. O algoritmo, não. Eu comecei a me revoltar com políticas que chegam, mas elas não chegam numa linguagem acessível para o professor. Foi instituída a Política Nacional de Linguagem Simples. Uma das marcantes de 90. O que significa pra gente na prática? Porque às vezes a gente recebe memorando... Você apertava a tecla SAP para traduzir aquilo da linguagem popular. Exato. E aí vem uma política para transformar, para enquadrar, né, auxiliar de sala de aula, as profissionais de educação infantil, no quadro do magistério. Aí eu falei, gente, isso aqui precisa ser traduzido para a profissional entender o que ela tem direito, está sendo negado nela. E eu comecei a acompanhar mais essas políticas, esses projetos de lei, para falar, olha, tem isso aqui em andamento, a gente precisa pressionar para que isso aconteça. E no que eu fui fazer isso, começou a crescer. Por causa porque você tem as métricas. Tem. Aí você via, porque muito encaminhamento. Muito encaminhamento, muita curtida. E aí eu assustei, poxa, de 18.000 já foi aumentando para 26, para 27. Num período de quanto tempo? De 30 dias. 30 dias. 30 dias eu acho que eu dobrei a meta. E deixou a meta aberta, né? Eu dobrei a meta, porque a minha ideia era chegar a 20.000, pelo menos até o final do ano. Sim. Que o meu crescimento era mais ou menos uns 1.000 por ano, uns 10 mil Você tá só por no ano. Instagram ou você tá no YouTube, Só tô no Instagram. TikTok? Porque dizem que o TikTok é muito bom também, né? Mas talvez não é seu público, é o pessoal meu mais público, jovem, mais né? jovem. E o tal do algoritmo? E aí, o Você já algoritmo- aprendeu a lidar com esse algoritmo? Ou você vai na marra ali? eu tento lidar, eu tento trazer assim. Você procura entender como é que ele funciona? Isso. Porque agora ele mudou há pouco tempo, né? Antes o pessoal não aparecia, agora se não aparecer tem que ser uma coisa mais autêntica. Tem que ser autêntico. A capa do carrossel tem que chamar a atenção. Você tem que prender a atenção pelo título. Aí as pessoas vêm e criticam a gente. Mas você tá trazendo um conteúdo muito tendencioso. A capa tá falando isso. Mas é pra chamar a atenção mesmo, hein? Se não chamar a atenção... não vai- Sensacionalista. não para, né? Infelizmente tem que ser assim, mas não um sensacionalismo negativo, um sensacionalismo para chamar atenção para aquilo. Sim. Infelizmente. E o meu público, ele não consome um Reels que eu vou informar algo. Sim. A não ser que seja uma frase estática ou alguma coisa muito curta que seja realmente de interesse da pessoa. Mas Reels no meu público não engaja. Ou é uma imagem estática ou um carrossel. E
como é que é a sua rotina para produção de conteúdo hoje? Como é que você tem uma organização semanal para isso? Como é que funciona? Eu passei a analisar os dados métricos do que está sendo, do que está sendo, o que está em pauta, assim, o que eles estão reagindo mais, para você ter uma ideia. Você faz tudo sozinho? Tudo sozinho. Eu tenho uma ajuda também, mas eu penso em todos os conteúdos e tenho uma ajuda para executar e depois eu só tenho um trabalho de colocar as imagens. Mas, assim, é muito difícil a gente imaginar o que, vai viralizar. Você já viralizou? Viralizo, mas não dá para manter a constância, assim. Por exemplo, eu tava em média de 10 mil seguidores por mês. Até porque você não tá falando bobagem, você tá falando um assunto sério, você não tá fazendo gracinha, você não tá em casa de fulano, ciclano e beltrano, na mídia, né? Então é difícil viralizar. É difícil de viralizar, né? Eu não apareci no Cidade Alerta. É difícil de viralizar. Mas chegou, por exemplo, até março, abril, o pico de engajamento começou a cair. Ou seja, o tipo de conteúdo que eu estava trazendo não estava sendo mais interessante, que era falar sobre as políticas públicas, os projetos de lei. Aquela forma de entregar o conteúdo não estava funcionando. Eu falei, nossa, e agora? E aí, assim, de forma muito despretensiosa, eu fiz uma postagem sobre uma experiência que eu tive de formação de professor com os meus pares lá em Uberaba, né? Trouxe a formação, fiz uma crítica em relação às dinâmicas em sala de aula, em formação de professor, que é aquela questão de estourar a bexiga, de colocar o professor para abraçar. E realmente, assim, é uma coisa que não tem nexo. Se é uma coisa que não tem sentido pedagógico para o professor, qual que é a vantagem dele passar por aquela humilhação? Aí eu fiz uma postagem sobre isso. Um storytelling, né? Contando uma história minha. E aí eu vi que deu engajamento. Falei, poxa, e se eu pegar esse conteúdo e eu criticar as dinâmicas em sala de aula, trazer como dinâmicas constrangedoras em sala de aula? E aí eu fiz uma crítica em relação a isso. Choveu. Eu me lembro. Eu me identifiquei muito, porque eu nunca gostei de dinâmica. Eu fiz magistério e realmente tem isso para ensinar o professor. Estoura bexiga, contar a historinha, correr atrás de negócio de cadeira. É bem constrangedor mesmo, na hora que você vê como aluno e na dinâmica como sendo professor. Aí eu usei um termo que algumas pessoas não gostaram, que era de infantilizar a formação de professores. Mas você está reduzindo a educação infantil. As professores de educação infantil, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não. Eu estou pegando uma prática, estou trazendo no sentido de... Aquilo não é para aquela faixa etária. Não é para aquela faixa etária, Eu tô ofendendo a inteligência do professor. Poxa, dá sugestão, mas não precisa aplicar com ele daquela forma para ele entender. Você poderia fazer uma outra forma de capacitação que vai ser entendida pelo professor, até muito mais profundo, dependendo da forma como vai ser dada, né? Exatamente. E aí esse conteúdo começou a eu acho que isso engaja muita gente que é contra, eu acho. Na licenciaturas, então... E aí, partindo desse conteúdo, aí já me veio outra ideia, porque algum professor comentou lá, termos do magistério que a gente tem ranço. Eu falei, opa! Sim. Aí você falou, eu começo. Aí vocês continuam. Aí eu fiz outro post. Termos do magistério que todo professor tem ranço. Aí virou um segundo post. E começou a Aí o pessoal começou a escrever. E aí é cada coisa que eles trazem, gente. Coisa assim de assédio moral, de humilhação. Teve uma professora que falou de uma dinâmica aqui de trocar sapato, que o professor calçou o sapato dela, estragou o sapato dela novo. Eu falei, gente, mas que é isso? Teve uma dinâmica também, tipo de Big Brother, de falar o que não gostava no outro. Falei, gente... E você sabe o que é preocupante? Porque a gente que trabalha no órgão público, numa instituição federal, e estamos em cargo de responsabilidade, a Jussara foi minha colega coordenadora de curso. Eu coordenei o curso que ela coordenou durante... Fiquei sabendo que é 11 anos? 8 anos. 8 anos. Já estou exagerando. Ela ficou 8 anos na coordenação. Eu fiquei 1 ano e meio e depois vim para cá. E eu coordeno um outro curso de graduação aqui e agora ela assumiu a direção da unidade acadêmica lá no Pontal. E a gente tem uma preocupação porque nós que viemos da iniciativa privada, a gente tem uma forma de lidar. Eu fiquei 10 anos e a maior parte como coordenador na iniciativa privada. Então, a relação que a gente tem com o docente
respeitosa da iniciativa privada é de uma forma. E quando a gente chega aqui, a gente entende que é muito mais complexo no órgão público. Porque muitas vezes você está naquela função administrativa, você precisa tomar algumas decisões que não são decisões que agradam as pessoas e às vezes elas interpretam aquilo como uma questão de ordem pessoal. Então a gente fica muito preocupada com a questão do assédio moral, etc. E aí me assusta você falar isso, porque o seu público se eu não estiver interpretando errado, mas eu acredito que majoritariamente, quase que a totalidade, são professores de rede pública. Sim. E aí estão se deparando com esse tipo de situação dentro da rede pública. Sim, exatamente. Eu estou tentando lembrar das métricas aqui, se eu não me engano, 90% são mulheres e 20% são homens. E aí os homens se ofendem porque às vezes eu coloco lá na capa do post a professora. A professora está sendo massacrada pelo sistema. Poxa, mas é 90%. É 90%. Então, de cada 10, 9 vão ser professora. Sim, a maioria é toda da rede pública mesmo. Porque assim, existe algumas diferenças, claro, né? A gente pode falar que às vezes na iniciativa privada existe uma certa valorização, existe um respeito, mas os problemas já não são mais os mesmos da rede pública. Às vezes é uma questão de assédio moral, de pressão por métricas, de manter o aluno ali na escola, Sim. de busca por matrícula. Sim. Então, assim, são várias camadas. E falar em busca por matrícula, para a gente ir fechando aqui já, mais uma vez, pela segunda vez, eu fiquei muito preocupado com o dado. Eu tive acesso a esse dado da Superintendência Regional de Ensino aqui de Uberlândia, que pega Uberlândia e o entorno aqui, Uberlândia, Araguari, Tupaciguara, etc. Uberaba já é outra, né? Nós temos hoje, no terceiro ano do ensino médio, em Uberlândia, só 5 mil estudantes. É muito pouco, uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. Pouco. 5 mil estudantes. No total, somando a região, terceiro ano do ensino médio, 7 mil. Eu estou falando números arredondados. E você pensar que metade desses 5 mil muitas vezes não vai nem pensar em vir para a universidade. Não. Isso é muito preocupante para nós aqui. Isso tudo não é mais uma prioridade para eles. Eles não acham que vai ser uma ferramenta de transformação. Claro, porque o negócio é ser jogador de futebol, influenciador. E aí tem um monte de gente que não estudou, mas que eu costumo dizer, é uma agulha no palheiro. Por quê? Porque você tem 2 cenários dentro da internet. Um cenário que é a grande maioria que o que você vê não é realidade. Exatamente. Ela aparenta uma coisa que ela não é, né? E outro que muito pouca gente que de fato conseguiu ser bem sucedido no que se propôs fazer ali na rede social e aí começa a querer vender essa imagem, vender produtos, cursos, etc., e fala assim, ensino superior não precisa para nada, eu vou te dar um curso onde no final de semana vai valer mais do que uma graduação. Aí isso é muito desanimador. Como a gente tem aí um caso, que eu já falei aqui outras vezes e eu vou falar, e quem sabe ler um pingueleta, não vou dar nome, mas tem um grupo aí de pessoas que foram muito bem sucedidas nos seus empreendimentos e que agora resolveram dar curso para treinar empresário. Só que, quando eu tenho acesso ao material que eles trabalham, o empresário paga por um final de semana num hotel maravilhoso, um preço altíssimo para receber um conteúdo que nada mais, nada menos é do que a gente fala há 30, 40, 50 anos na nossa área de marketing, de vendas, de finanças, etc. E dá uma roupagem nova naquilo ali. Coloca termo em inglês e faz uma apresentação bonita. Mas de conteúdo mesmo, de conhecimento, não tem. Então isso é muito triste. A gente vê para onde que a sociedade está caminhando, né? Mas gostou, Jussara? Gostei muito. Pena Obrigada. que o tempo é curto, né?
né? Muito Agora que a curtinho, gente passa começou a rápido. engrenar no assunto, né? Começou a ficar bom, né? O negócio. A gente começou a malhar o Judas, como se diz, né? Mas beleza. Paulo Henrique, olha, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na UFO. Nós dois aqui como membros da comissão do EGEM, cada episódio eu estou convidando um colega que participa ou participou para compartilhar da bancada aqui comigo. Queremos agradecer por você sempre muito gentil desde o nosso primeiro contato, extremamente solícito. Sinta-se em casa. A FAGEI, a Faculdade de Gestão e Negócios, a UFO, nós sempre vamos recebê-lo de portas abertas. Obrigado. Tá bom? E sucesso na sua empreitada aí. Eu quero que você cada vez viralize mais e possa levar a sua experiência por um país tão necessitado como o nosso. Obrigado. E possa somar os números aí no Instagram, né? Sim. Com certeza aí você, com as palavras, né, e sabedoria que a gente vem sempre aprendendo, eu acho que a humildade que você tem, os vídeos que você posta, eu acho que a gente, enquanto professor, se sente mais próximo com a realidade do que a gente realmente trabalha em sala de aula e que precisa saber. Obrigada por estar aqui hoje, viu, Paulo? A gente sabe que é corrido, não é fácil, a correria de cada um no dia a dia, né? Obrigada aí por participar com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade e espero vir mais vezes aqui com vocês. Será um prazer. E nós agradecemos a você que nos acompanhou, que possa assistir não só este episódio, mas os outros episódios da série EGEM 10 anos, onde nós estamos recebendo aquelas pessoas que estiveram conosco desde 2014 e revisitando os diversos temas ligados à área de gestão e negócios. Agradecemos também aos nossos apoiadores, a Gol Linhas Aéreas, a Uberlândia Refrescos, a Midiática Comunicação, Plano Mestre e Cicobi Aracop. Até mais.